Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, a primeira boa notícia que eu queria dar para vocês nessa segunda-feira, dia 2 de maio de 2022, é que aqui, pelo menos no Rio Grande do Sul e daqui a pouco para toda a região sul e sudeste, acabou o verão, acabou o calorão. Já estou aqui com camisa de flanela, não está tão frio assim, uma meia estação, mas aqueles dias mais calorentos parece que vão nos dar uma folga, pelo menos por algumas semanas, aí de acordo com a meteorologia. Mas hoje, nessa segunda-feira, iniciando a semana, eu queria falar de dois assuntos principais. O primeiro diz respeito aos dados que a PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios, entregou para a gente, eu acho que foi na sexta-feira, colocando a questão da empregabilidade, a taxa de desocupação no Brasil. Eu não vou comentar a respeito das estatísticas de curto prazo, que mostram que a taxa de desemprego aqui no Brasil vem permanecendo estável nos últimos 2 trimestres. Isso é olhar o curtíssimo prazo, que é importante, é claro, mas como eu já falei, em função desses problemas gerados pela pandemia, que ainda não estabilizaram as estatísticas econômicas no Brasil, tudo que se fala nesse momento sobre esses assuntos de curto prazo, eles têm distorção, que só vão começar a ser arrumadas, por assim dizer, provavelmente lá por 2023, se não acontecer nada de diferente, como, por exemplo, uma guerrinha na Europa, né? O que eu queria mostrar para vocês, pessoal, é esse gráfico aí que está na minha frente agora. Eu medi através do PNAD a evolução da empregabilidade ou ocupação no Brasil desde 2012 até o final do ano passado. Essa é uma medida que a PNAD faz trimestral. Eu peguei todos os trimestres e analisei para ficar uma informação mais fácil, mais tranquila de se ver. E olha só o que acontece: nós temos algumas formas de emprego ou de empregabilidade aqui no Brasil. A que mais nos referimos é o famoso emprego com carteira assinada, que em 2012 abrangiam 35 milhões 295 mil brasileiros, passando em 2021 a ser 33.137. Vamos lembrar que essa queda é uma queda de 6,11%. Nesse meio tempo nós temos o quê? A crise de 2014, 2015, 16, 17, além da pandemia em 2020, mas que todos os dados mostram que em 2021 houve a plena recuperação desse emprego. Então, o emprego formal com carteira assinada caiu 6,11%. Por outro lado, o emprego informal, aquele que não se assina carteira, cresceu 1,35%, ou seja, ficou perto da estabilidade. O que me chama mais atenção em tudo isso, em primeiro lugar, é a queda do número de empregos de trabalhadores domésticos, que recuou 12,22% nesse período de 2012 a 2021, ou seja, 9 anos para ser exato, tendo como contrapartida a essas quedas um aumento de 7,5% no número de empregadores. E aí que vem o dado fantástico, pessoal: uma evolução de 24,78% do número de pessoas que trabalham por conta própria. O que são essas pessoas? Quem são? São pessoas que usam a sua capacidade pessoal para produzir bens ou serviços e vender para quem quer que seja. Nós temos aí não só profissionais liberais, mas aquelas pessoas que estavam acostumadas a ter um emprego formal e partiram para uma outra dinâmica para administrar suas vidas. Ou seja, ao invés de trabalhar para uma pessoa só, ter sua carteira assinada ou não ter, conforme o caso, e ganhar um salário, ela vende esse serviço, ela vende o produto que faz para vários clientes. Se eventualmente essas pessoas têm uma remuneração menor, não é esse o caso, normalmente é maior, o fato é o seguinte: quando nós não estamos dependentes apenas de um patrão, vamos falar assim, ou de um contratante, a nossa liberdade, a nossa segurança pessoal aumenta. Mas é claro, tem a contrapartida. Nós temos que nos qualificar muito bem no que a gente faz. E nessa mesma batida, olha só o seguinte, pessoal: os empregados no setor privado com carteira assinada, lá em 2012 eram 39%,
caiu para 36. Estou tirando as vírgulas de fora para ficar mais fácil nessa análise. Nesse mesmo período, os empregados sem carteira assinada ficaram mais ou menos na mesma proporção, uma variação decimal que não veio ao caso. Os trabalhadores domésticos caiu de 6,6%, 6,7% para 5,7%. Empregado no setor público ficou praticamente estável, subiu 0,15%. Os empregadores, que eram 3,9%, passaram apenas a 4,14%, ou seja, evoluíram muito pouco. Isso aí está associado, sim, ao grande fechamento de empresas por conta da pandemia, já que em 2019 era 4,6%. Mesmo assim, um crescimento bastante aquém do que seria adequado para uma economia como a brasileira. Mas o grande destaque é o seguinte: os trabalhadores por conta própria aumentaram em 5 pontos percentuais, de 22% para 27%. Isso confirma o crescimento desse segmento de empregabilidade, mostrando um novo comportamento das pessoas produtivas aqui no Brasil. Poxa, nosso país é difícil ser empregador, claro que é. Olha a quantidade de leis que uma pessoa com CNPJ tem que submeter e muitas vezes não tem a mínima consciência das suas obrigações, de tão complicado que é pagar impostos e até contratar. E depois, do lado do trabalhador, uma curiosidade: o custo do trabalho é muito maior do que a renda do trabalhador. E aqueles trabalhadores que se aperceberam disso, evidentemente bem capacitados, eles vão buscar essa renda que deixam de ganhar por estarem vinculados a uma empresa dentro do mercado privado, sem efetivamente ter uma empresa, talvez sendo MEI, aí a especificação eu não conheço direito, nesse cálculo do PNAD, mas por conta própria, não dependendo nem de patrão e nem se submetendo às regras trabalhistas para contratar seus auxiliares. Gente, isso, a meu ver, talvez eu esteja errado, mas acho que não, a meu ver, esse é o padrão que vai predominar, não só nas relações econômicas de trocas aqui no Brasil, mas no resto do mundo. As pessoas buscam cada vez mais a sua liberdade, a sua autonomia, e isso não se obtém com vínculos formais de trabalho, se obtém sim em ter uma capacidade, maximizar essa capacidade e saber vender essa capacidade. Nem precisa de assessoria, de orientação para isso, mas cada vez mais parece que vai ser esse o caminho das pessoas físicas geradoras de renda aqui no nosso Brasil e provavelmente também no mundo. O segundo assunto, pessoal, é um pouquinho delicado porque mexe com questões de foro íntimo das pessoas. Eu vou começar relatando o que aconteceu com um deputado britânico do Partido Conservador chamado Neil Parish. Nesse último sábado, ele renunciou. Qual foi a causa da renúncia? Ele estava com o smartphone dele numa sessão parlamentar e foi flagrado de ver vídeos pornográficos em plena sessão parlamentar. Poxa, um parlamentar conservador da Câmara dos Comuns vendo pornografia. O outro lado, gente, tem uma ex-vereadora, uma ex-deputada aqui de Porto Alegre, muito ligada aos partidos de esquerda, que, quando engravidou, foi aonde comprar o enxoval do filho? Em Nova York, pregando o comunismo. E aí eu vou colocar na mesma. Será que esse parlamentar britânico e essa parlamentar ou ex-parlamentar gaúcha e brasileira, eles estavam errados em ir contra suas convicções? Não, eles não estavam errados. Eles estavam fazendo nada mais nada menos do que o desejo deles lhes dirigia, sem cinismo, sem hipocrisia. Ou seja, para o mais comunista dos comunistas, existe sim a vontade de ter um consumo legal, um consumo diferenciado. E assim como para o mais conservador dos conservadores, também tem aquela escorregadinha para alguma coisa um pouco mais libertária. Não vou dizer que pornografia seja libertário, mas ele estava vendo coisas inconfessáveis para a postura ideológica que ele assume. O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Aqui no Brasil, nós estamos debatendo muito em
progressistas e conservadores, direita e esquerda, quando isso, agora, em pleno século XXI, já se mostrou ser uma besteira. As pessoas usam essas terminologias, essas convicções, não para se automonitorar, mas sim para falar mal do próximo, do oponente. Então, gente, está mais do que na hora de parar com essa palhaçada de esquerda, direita, progressista, conservador, e sim, tem que reconhecer que o ser humano ele é movido a desejos e ele também é movido a falhas. Desejos e falhas a gente não escolhe, elas acontecem. Lógico que nós temos que ter a disciplina para não cometer crimes em nome de um desejo, crimes em nome de uma ideia, porque aí já transcendemos a liberdade do próximo. Mas negar que o mais conservador dos conservadores quer dar uma bisoiadinha numa sacanagem que está ocorrendo, ou pelo menos tem desejo disso, e o mais esquerdista dos esquerdistas quer se maravilhar numa sociedade de consumo, isso seria muito cinismo da nossa parte. E a nossa sociedade atual, ela é muito cínica. Vamos começar a enxergar as pessoas como elas são, não no que elas dizem que são. Aí eu acredito que a vida vai se tornar muito mais fácil. Pelo menos a gente vai começar a lidar de uma maneira muito mais tranquila com as coisas. E não ser tão radical ao ponto de defender ideologias que realmente não têm mais cabimento na atualidade. Por falar em não ter mais cabimento na atualidade, tem uma coisa que eu sou extremamente conservador. Criança não pode dirigir carro antes dos 8 anos. Opa, 18 anos, desculpe. Mas mesmo que eu falasse 8 anos, tem um moleque lá na Holanda que pegou o carro da mãe, diríamos assim, emprestado quando ela estava dormindo, com 4 aninhos de idade. E saiu pela cidade de Utrecht, no centro do país, no centro da Holanda, a passear e dar bangornadas, batidas nos outros carros. Parece que vitimou 2 outros veículos até que foi parado pela polícia. E quando ele foi parado, o carro não funcionava mais, o molequinho, no meio do frio, saiu, abriu a porta, de pezinho no chão, foi passear pela rua. Foi pego pela polícia, ligaram para a mãe, pela placa do carro. A mãe estava no maior dos sonos, foi lá com o pai pegar o menino e eles perguntaram: você sabe mesmo abrir um carro, dirigir um carro? Ele simplesmente pegou a chave do carro, foi lá, abriu o carro, ligou o motor, mexeu em embreagem, sabia com 4 anos. Realmente, essa geração, ela tem um chip a mais do que a gente. Tem alguns mega RAM de memória, de inteligência maior e vão nos causar muita surpresa no futuro próximo. Mas, pelo jeito, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque antes de causar boas surpresas, eles podem assustar, que são terríveis. Então, cuidado com esse anjinho que está do teu lado, que ele pode aprontar muito com você agora e no futuro. E com essa, gente, o Fora de Curva de hoje fica por aqui. Se você gostou desse vídeo, por favor, não se esqueça, botão no like, compartilhe esse material com a sua rede de contatos e, especialmente, inscreva-se aqui no nosso canal. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, até breve, um forte abraço em cada um de vocês, tchau!